Oi, Oi, boa Kátia, noite. querida. Deixa eu ver se tá, Bem-vinda. tão me ouvindo? Muito Sim, bem. estamos. Tá. Oi, Rodinei. Rogério, Márcia, bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Boa Boa noite, noite. tudo. Você, Cristiane. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Só tá faltando a musiquinha do Rogério, né, Rogério? Ah, e aquelas musiquinhas. Ah, Quer Tu, dizer, boa noite, Veroni. Sayonara, tu perdeu as músicas que ele cantou pra gente nesse último encontro, foram maravilhosas. e ninguém gravou para mim. Ninguém lembrou Foram de gravar. maravilhosas. Foram várias, viu, Sayonara? Ih, que tal sair um CD de transformação? Ah, é uma boa. É uma boa. O Rogério vai se apresentar sábado. Ah, é? Quem é fã dele cantando. Que legal. Aonde, Rogério? Tá sem som, Rogério. Som, é. Manda pra nós, Rogério. Bota no grupo pra gente te ver. Tá sem som. Tá sem som. Só porque a gente disse que ele vai cantar, ficou sem Tu som. viu? Tu viu? Ato falho. Ah, eu estou controlando aqui as entradas. Lá, Elinara. Oi, Helenara, bem-vinda. E aí, Rogério, conseguiu ajeitar o som aí? Eu vou pedir para ativar, mas tu tem que liberar aí. Ainda não. Será que tu não tá com o, o áudio, o Baixo. fone ligado? Ah, pode Fone ser. ligado, conectado ali. Olá, Olá. Olá, boa tudo noite. bem? Entrou uma ligação, não sei se não interferiu aí. Não, Não, não. E daí, vamos fazer É, a nossa leitura? vamos, estamos. Tem gente que falou ali, deixa eu ver uma coisa. Ah, Helena, boa noite, pessoal. Estou chegando em alguns minutos. Vou permanecer com a câmera fechada por enquanto. Tá bom, querida? Tranquila. nada, Rogério. Uh-uh. Dá a impressão que tem alguma coisa que está no mudo, ou que está com o volume baixo. Talvez seja aumentar o volume. Está no computador, Rogério? De repente, o som do computador. E vai sair a entrada dele. Isso aí.
Vamos aguardar mais uns minutinhos. O Dani também está chegando. Bem, para o pessoal ir se situando aí no livro, né? Hoje nós vamos começar na edição que eu tenho, é a página 18, e nós vamos iniciar onde nós paramos no último encontro, que é a alma. Eu acho que a Helenara e a Kátia, não, vocês têm um livro, As Ordens do Amor? Está sem som. Libera para ela ali. Ué, não está ainda, Kátia. Agora deu, né? Sim, agora deu. Eu estou procurando aqui no computador onde está o livro que eu tenho online, já vou me situar aqui, tá? Eu vou desligar porque tem muito barulho. Sim, sim. Eu não sei se a versão que eu tenho é PDF, é a mesma que vocês, ou vocês estão com a versão em papel. Sim. Eu estou com versão PDF. E para mim está na página 12, a alma. No da Sayonara está na 18. Mas é a alma. É a alma. É a alma. Tem fenomenologia psicoterapêutica, a alma, depois fenomenologia religiosa. A gente vai começar lendo a alma. Ah, perfeito. Achou? Sim. Eu acho que nós podemos iniciar, né, Fábio? E à medida que o pessoal vai entrando. Isso. Se quiser, eu posso ler. Eu gosto de ler. Ah, então, por favor. Sou leiteira. Muito bom. Então, a alma. Mais surpreendente ainda do que conhecimento transmitido pela participação é o fato de que esse campo dotado de saber, ou, como prefiro chamá-lo, essa alma dotada de saber, que transcende e dirige o indivíduo, procura e encontra soluções que ultrapassam em muito o que poderíamos imaginar, produzindo efeitos de muito maior alcance do que poderíamos obter com uma ação planejada. Isso se revela mais claramente naquelas constelações em que o terapeuta procede com a máxima reserva, limitando-se a colocar representantes para as pessoas significativas, entregando-os, sem prévias instruções, aquilo que os arrebata como um poder externo irresistível e os conduz a revelações e experiências que, de outra forma, pareceriam impossíveis. Citarei um exemplo. Há pouco tempo, na Suíça, depois de constelar sua família atual, um homem julgou necessário acrescentar que era judeu. Coloquei, então, lado a lado, 7 representantes de vítimas do Holocausto. Pus, então, atrás deles, 7 representantes dos assassinos e fiz com que as vítimas se virassem para eles. O incrível processo, sem palavras, desenrolou-se entre todos, durante cerca de 1/4 de hora. Esse processo evidenciou que existe algo como uma morte consumada e uma morte não consumada. Para a vítima e seu agressor, a morte só se consuma quando nela mutualmente se encontram e percebem que foram igualmente determinados e dirigidos por um poder que atuou sobre eles, e neles se sentem finalmente acolhidos. Acho que a gente pode já falar alguma coisa, né, a respeito disso, né, pessoal? Umas coisas importantes aqui, né? Eu só vou tentar regular aqui para te dar. Vocês escutam cada vez que entra uma pessoa na sala? Esse som, por exemplo, agora. Eu vou tentar te dar, porque isso tira a atenção, né? Eu vou falando alguma coisa enquanto tenta, tá? Isso, por favor. Que isso, para mim, resume, aliás, isso fala daquilo que resumidamente se fala, né? Que menos é mais, que não precisa muitas explicações, que o campo se
ocupa de fazer o trabalho. O constelador precisa se ligar com o essencial ali. E ali no final dessa parte ali da alma, né, ele fala uma coisa que até no módulo passado a gente estava falando a respeito disso, que ali dos judeus e das vítimas, né, e dos agressores, né, que houve algo misterioso ali que aconteceu, né? Houve algo muito mais além do que se poderia imaginar, do que se poderia julgar que fosse acontecer, né? Que quando vítimas e agressores conseguem se reconciliar, a morte é consumada. Ou seja, existe paz. Porque enquanto isso não acontece, não existe paz. Então é como se a morte não tivesse sido consumada. Como se tivesse ficado... Isso a gente pode ver nas constelações, quando alguém que está representando uma pessoa que morreu, e ela não morreu, não tem paz, ela fica inquieta, não consegue fechar os olhos, ou então vira de costas, vira de bruços. E quando existe essa paz, dessa reconciliação, existe a paz, então a consumação da morte, no sentido de um ciclo que se fecha, né? E vítimas e agressores, e todos os descendentes conseguem essa paz também, né? E também a questão da aceitação do destino como ele é. Eu acho que essa é uma das coisas bem pontuais que as constelações trazem, né? Que nós conseguimos encontrar essa paz interior quando nós somos resilientes ao destino como ele se apresenta. E uma coisa que eu acho bem interessante também colocarmos é que esse livro, As Ordens do Amor, é um dos livros mais antigos, né, que o Bert escreveu, que trouxe. E uma das coisas que se percebe é que hoje as constelações, elas são feitas com essa liberação do campo, dele se movimentar sozinho, dele trazer as suas expressões, mas lá no início das constelações, a constelação não era assim. As pessoas eram colocadas no campo nomeadas, todo mundo sabia o que aquela constelação estava trabalhando, cada um sabia o que estava representando ou quem estava representando, e as pessoas interagiam com este campo, sempre com a permissão ou a condução, vamos dizer assim, do terapeuta, né? E até hoje esse livro está sendo reeditado, né? Até não sei se não foi o ano um pouquinho ali antes do Bert desencarnar, mas tem esse novo olhar agora, né? Em que as constelações são mais a nível de alma. E quando a gente fala em alma, aqui o Bert não está falando na alma religiosa, né? Na alma vinculada a espírito religioso. Ele está falando na alma do grupo, na alma familiar. E ele deixa claro aqui, nessa parte, em que as constelações, neste período, elas eram feitas ainda do modo primário, né? E à medida em que ele foi aumentando a percepção, ele foi percebendo a evolução do próprio campo, é que as constelações elas foram também se transformando em constelações de alma, em que os representantes podem se movimentar. No começo, né, Fábio e Deroni, então aí eu não sei se o Dani conseguiu entrar, não estou conseguindo localizar ele aqui, mas no início a constelação era realmente, você pode dar um passo, né, Fábio Deroni? Vire, experimenta dizer isso, fazer esse movimento. E depois foi ampliando esse estado de consciência, e aí a percepção do representante pode ser mais manifesta.
Eu acho importante a gente ter esse comparativo, né, para a gente perceber que as constelações também foram evoluindo, né, também foram se transformando e aprofundando esse sentir do campo, sentir o campo. É importante a gente ter isso sempre em mente para compreender também esse processo evolutivo e por que que às vezes um constelador trabalha de uma forma e outro trabalha de outra. Então, muitas vezes as pessoas perguntam nos grupos, mas então é errado constelar da forma que ele fazia no começo? Não está errado, né? É apenas uma forma diferente de chegar num resultado. Então, acho que é É importante. porque no início, né, existiam aquelas esculturas, né? Esculturas Virginia Satir. familiares, assim, né, da Virginia Satir. E ele, a partir disso, ele quis saber o que aquelas pessoas que estavam representando aquele lugar sentiam. E ali que começou, né, a se desenvolver. Então, tem muito a ver isso aí que tu está falando. Né? Mas até hoje, claro, os representantes, eles têm mais, eles entram no campo e já vão se movimentando, sentindo, expressando, né? A constelação no início era mais técnica, né? Ela era mais rígida, vamos dizer assim, né? E aí ela foi se aperfeiçoando também. E foi rápido, assim, né? Foi rápido que isso Campo aconteceu. voa, né? Mas é isso, essa reconciliação, né, com a sua história, porque quando numa situação dessas, né, é até interessante isso que está sendo falado nessa parte, né, bem a ver com o Hellinger sendo acusado de nazista, né, e aqui isso aqui ele coloca ali bem como aconteceu nas primeiras vezes, né, que os próprios representantes começaram a se movimentar e fazer esse, digamos assim, esse jogo, né? Esse movimento da alma ali acontecendo. Não foi ele que... E aí, a partir disso que ele começou a se dar conta, então, que existe isso. No nível da alma, precisa existir essa reconciliação. E que a indignação só serve para emaranhar. A indignação, ela não leva a nada. E a reconciliação, sim. E também a questão de que não existem vítimas, né? Que existe uma justa razão para tudo, e nós tendemos a olhar em qualquer impasse, o nosso olhar humano, né, tende a olhar sempre para uma vítima e um agressor. Tecnicamente é assim, mas a nível de alma, ambos se colocam nesse lugar, né? Então, também ter o entendimento, quando a gente vê esse movimento, né, das duas partes nessa constelação que ele dá como exemplo aqui, a gente percebe que, de alguma forma, ambos, agressores e vítimas, estão procurando o seu lugar, que é isso que faz na constelação, né? Quando cada um encontra o seu lugar, a paz pode reinar. Podemos seguir? O que não quer dizer, né, mais uma vez reforçando, né, que não quer dizer que quem cometeu algum ato de injustiça dentro da justiça, né, dos homens não tenha que responder pelo que fez, né? Não se trata disso. Isso sempre tem que reforçar, eu vejo. Né? Porque verdade. existe assim, às vezes uma incompreensão com relação a isso. Bem lembrado, Fábio. Se alguém quiser falar algo, fazer alguma pergunta, só para... Rogério, tu vai precisar desligar um deles. Eu te silenciei. Podemos continuar a leitura? Vai lá. Eu só vou... Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite.
Como eu cheguei uns minutinhos, eu só vou pedir que página vocês estão, pode ser? Aham. No livro Ó, físico, nós estamos na 18. E no PDF, na 13. Agora nós vamos entrar na fenomenologia religiosa. O título. Olha o título lá. Achou? Fenomenologia religiosa. Aqui, o nível da filosofia e da psicoterapia é substituído por outro mais amplo. Nele, nos experimentamos como entregues a um todo maior, que temos de reconhecer como o último e abrangente. Esse nível poderia chamar-se religioso ou espiritual. Mesmo nele, contudo, mantém uma postura fenomenológica, livre de intenções e de medo e pressuposições, apenas presente ao que se manifesta. Ilustrarei como com uma terceira história, o que isso significa para a experiência religiosa e o ato religioso. Alguém nasce na sua família, na sua pátria, na sua cultura. Desde criança, ouve falar de seu modelo, professor e mestre, e sente um desejo profundo de tornar-se e ser como ele. Junta-se a pessoas que têm o mesmo propósito. Disciplina-se por muitos anos e segue seu grande modelo, até que se toma igual a ele. Até que pensa, fala, sente e quer como ele. Entretanto, julga que ainda lhe falta uma coisa. Assim, parte para uma longa viagem, buscando transpor talvez uma última fronteira na mais distante solitude. Passa por velhos jardins, há muitos abandonados, onde apenas continuam florescendo rosas silvestres. Grandes árvores dão frutos todos os anos, mas eles caem esquecidos no chão porque não há quem os queira. Daí para frente, começa o deserto. O viajante é logo cercado por um vazio desconhecido. Para ele, todas as direções se confundem e as imagens que esporadicamente aparecem diante dele são reconhecidas como vazias. Caminha ao sabor dos impulsos. Quando já tinha perdido há muito tempo a confiança nos próprios sentidos, avista diante de si a fonte. Ela brota do solo e nele imediatamente se infiltra. Porém, até onde a água alcança, o deserto se converte num paraíso. Olhando em volta, o viajante vê então dois estranhos se aproximarem. Tinham procedido exatamente como ele. Seguiram seus próprios modelos até se tornarem iguais a eles. Partiram igualmente para uma longa viagem, buscando transpor talvez uma última fronteira na solidão do deserto. E como ele, encontraram a fonte. Juntos, os três se curvam, bebem da mesma água e acreditam que estão perto de atingir a meta. Depois, dizem seus nomes. Eu me chamo Gautama, o Buda. Eu me chamo Jesus, o Cristo. Eu me chamo Maomé, o profeta. Bert Hellinger. Então, chega a noite, e acima deles brilham as estrelas como sempre brilharam, extremamente distantes e silenciosas. Os três se calam. Um deles sabe que está mais próximo do grande modelo do que jamais estivera antes. E como se pudesse, por um momento, pressentir o que ele sentira quando conheceu a impotência, a frustração, a humildade. E como deveria sentir-se se conhecesse igualmente a culpa. E julgou ouvi-lo dizer: se vocês me esquecessem, eu teria paz. Na manhã seguinte, ele retoma, fugindo do deserto. Mais uma vez, seu caminho o leva por jardins abandonados, até que chega a um jardim que lhe pertence. Diante da estrada está um velho, como se estivesse esperando por ele. O velho lhe diz: quem vai tão longe encontra, como você, o caminho de volta, ama a terra úmida. Sabe que tudo que cresce também morre, e quando acaba, nutre. Sim, respondeu o outro.
eu concordo com a lei da terra e começa a cultivá-la. Eita! Tão ampla, hein? Interessante da gente perceber como aqui está representado, né, as três grandes visões filosóficas do mundo, né? E como elas podem andar juntas, como elas podem ser compartilhadas, em paz, em harmonia, uma aprendendo com a outra, uma ensinando a outra. Olha que lição que a gente tem nesse texto do Bert, quando ele nos coloca diante dessas filosofias. E como uma filosofia pode nos auxiliar a compreendermos a nossa própria vida, o nosso próprio caminho. Então, eu acho assim, quando ele traz essas metáforas, me parece que elas, me parece não, eu sinto que elas atuam em conformidade com a nossa alma e profundamente. Sempre que eu leio essa história, eu tenho a sensação que eu preciso me desenvolver muito mais para poder entender a profundidade disso daqui, assim, sabe? É bem profundo. Mas o que fala ali no final, né? Quem vai tão longe encontra, como você, o caminho de volta, ama a terra úmida. Sabe que tudo que cresce também morre, e quando acaba, nutre. Sim, eu concordo com a lei da terra. E é interessante também a gente perceber que através dessa fenomenologia religiosa que o Bert traz, é aqui que muitas vezes, quando a gente está no meio de uma constelação e se percebe que a constelação ela entra em outras dimensões, é difícil às vezes a gente compreender o que significam essas outras dimensões. E aqui eu percebo, assim, eu sinto que ele está se referindo também à questão étnica, à questão cultural, à questão religiosa. A família, ela é uma das dimensões do ser humano, mas essa família, ela está inserida em outros contextos. Ela está inserida num país, ela tem uma etnia por trás dela, que tem a sua história, que tem as suas marcas, as suas vivências, as próprias religiões, a questão cultural. Cada uma dessas esferas é uma das dimensões, né? Então, eu acredito que quando a gente pode olhar para essa fenomenologia religiosa, sem confundir com religião, e sim com as dimensões em que cada ser está inserido, a gente fica com uma amplitude de consciência maior. A nossa consciência pode se ampliar e abarcar coisas muito maiores do que o contexto da minha família. Embora, para mim, esse contexto seja enorme. Em 11 gerações, nós temos mais de 4.000 pessoas, né, interagindo na transgeracionalidade. Mas, quando nós olhamos pela fenomenologia religiosa, nós vemos que existem outras dimensões ainda maiores, que abarcam muitas famílias, que abarcam depois muitas culturas, que abarcam muitas religiões, que abarcam muitas etnias. E que lá no cerne de tudo isso existe uma força maior. Não importa que nome nós demos a ela, mas ela permeia a tudo e a todos. Então, esta visão religiosa que o Bert traz dentro da fenomenologia, eu acho fantástica, e por isso ele traz esse exemplo, né, de unir o olhar de Gautama, do Cristo, do profeta. E o interessante é ver, né, que o Bert Hellinger tinha coordenado cerca de 150 instituições católicas, né? E mesmo assim ele manteve
essa abertura em relação a outras filosofias, né? E isso que é interessante, porque ele não era de forma nenhuma bitolado dentro do cristianismo, mas reconhece a grandeza também de outras crenças, né? Humildade, né? Uma grande Porque em muitos aspectos essas crenças elas são sinérgicas, elas se aproximam do mesmo ponto em comum. As diferenças maiores são estabelecidas pelos seguidores, né? Porque a gente sabe que etnicamente existe uma espécie de competição entre os muçulmanos e os cristãos, né? Mas isso não vem assim do alto, né? Isso é uma coisa do ser humano que busca essa diferenciação, né? Muito bem. Alguma colocação, Enquanto, uma pergunta? enquanto você estava falando, Sayonara, eu fiquei fazendo um paralelo com a jornada do herói, né? E e tem a ver com os níveis de consciência, né? Que a gente vai estudar mais na frente, né? Porque, primeiro, é essa busca por se modelar com os seus próximos ali, né? Ou seja, a família, né? E que na jornada do herói é ali, está na sua realidade, as coisas estão ali acontecendo. Aí houve o chamado, né? O que é o chamado? Esse algo mais que ele fala ali, né? Esse algo mais, procurar algo, um modelo a mais, né? Faltava alguma coisa. Né? Aí ele vai passando por jardins esquecidos, até chegar no deserto. É aquele sentimento que a pessoa experimenta quando ousa fazer um pouco diferente do que a sua família fez, do que os seus pares fizeram. Né? Então, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de deserto, e às vezes até de desorientação, de não saber para que lado ir, porque aquele referencial que teve a vida toda parece que não serve mais, né? Até encontrar, então, esse lugar, né? onde estão essas, ao meu ver, divindades, né? Esses três seres de luz que ali na história se colocam também como buscadores também. Eu achei interessante isso, né? Essa metáfora. Né? Ou seja, e ali com eles, ele recebe o que na jornada do herói é o elixir, né? O elixir. Ele recebe deles essa revelação. E volta trilhando o caminho de novo, passando por desertos, enfrentando perigos, né? E volta para a sua terra e se reconcilia com as leis da terra e se prepara para plantar na terra úmida. Ou seja, né? Manteve a sua essência, foi ao encontro de algo, mas manteve a sua raiz e voltou para conseguir se enraizar mais e plantar mais e passar adiante para outras pessoas aquilo que ele conseguiu. Acho muito bonito isso, nossa. Só isso já dá um curso, só essa história aqui já dá um curso. Então, pode seguir. Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Eu estou no celular aqui, às vezes ele... Agora, os envolvimentos sistêmicos e sua solução, de um curso de vivência pessoal e aperfeiçoamento. Primeiro dia. Abertura. Hellinger. Sejam bem-vindos a este curso. Para começar, peço a cada um que diga em poucas palavras como se chama, o que faz profissionalmente, qual o seu estado civil e o que pretende aqui. A busca de soluções começará logo que surge a ocasião. Os diversos passos para a solução poderão ser experimentados por meio da própria constelação ou participando de outras, e serão comprovados pelo seu efeito. As eventuais perguntas sobre os procedimentos, os resultados ou os fundamentos serão respondidas por mim da melhor maneira possível. A adoção é perigosa. Cal. Eu me chamo Cal e vivo com minha mulher e nosso filhinho adotivo. Temos 4 filhos próprios, com idades que variam entre 26 e 32 anos. Todos eles já saíram de casa.
também foram criadas por nós 3 meninas da mesma idade de nossos filhos. Uma delas é a mãe do filho adotivo, que agora vive conosco. De profissão, sou pastor evangélico e trabalho com crianças e jovens deficientes e com suas famílias. No ano passado, a partir de um encontro com vocês, tomei consciência de que meu trabalho até então era muito limitado. Digo isso porque naquela ocasião só atendia aos jovens como pessoas deficientes, ou quando apresentavam distúrbios de relacionamento, somente em caráter individual. Noto agora que quase não faz sentido querer ajudar uma criança se não posso trabalhar também com sua família, ou quando esta não tem a mesma consciência do problema. Hellinger, você precisa anular essa adoção. Cal, anular a adoção? É o que você precisa fazer. Cal, isso eu nem consigo imaginar. Hellinger, você não tem direito a ela. A adoção é uma coisa perigosa. Quem a faz sem uma razão de força maior, paga caro por ela, com seu próprio filho ou com sua parceira. Ele o sacrifica como compensação. Quem quis a adoção? Ambos a quisemos, minha mulher e eu. Hellinger, por que o garoto não está com a mãe? Cal, ela veio à nossa casa quando seu filho tinha 4 meses. Como queria morar com amigos, deixou-nos, então, um menino, como filho de criação. Hellinger, como filho de criação está bem, mas a adoção vai longe demais. Além do que a criança precisa. Ela é arrancada de seu contexto familiar. Cal, ainda não percebo bem este ponto, porque a relação dele com sua mãe natural continua como antes. Hellinger, a relação da criança com sua mãe natural não é a mesma de antes. Este é o lado mau. Você tirou da mãe e também do pai os seus direitos e responsabilidades. O que acontece com eles? Cal, o pai é turco e agora está casado em segundas núpcias com uma turca. Tem outros filhos com ela e abriu mão da relação com esse filho. Hellinger, por que a criança não pode morar com o pai? Você teme que se torne muçulmana? Pois deveria tornar-se. Sim, poderia tornar-se. Hellinger, o melhor lugar para a criança é lá. Não é um menino? Cal, sim. Então, o lugar dele é com o pai, está claro. Cal, preciso refletir a respeito. Hellinger, você sabe o que acontece com refletir a respeito? É como a história daquele pastor que dizia no fim de um retiro espiritual: caramba, depois do retiro preciso sempre de umas 6 semanas para voltar aos velhos hábitos. Esse é um caso, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis para se falar sobre essa visão inicial do Bert, né? Porque depois, com o andar das constelações, ele mudou bastante esse olhar sobre a adoção. Eu mesmo ouvi ele não me lembro, num workshop, eu acho que ele estava facilitando e depois eu assisti, que ele foi aos poucos mudando essa rigidez que ele via, com a qual ele via a adoção. Então, é preciso a gente ponderar bastante quando a gente lê esse texto, né? Para que ele não seja mal interpretado. A colocação que eu vi depois, inclusive no Amor do Espírito, é que a adoção, ela sempre deve ser feita, quando for feita, ela deve ser feita sempre prezando pelo bem-estar da criança e não do casal. Muitas vezes o casal adota uma criança para satisfazer uma necessidade do próprio casal, ou um vazio, ou a perda de um outro filho, como uma forma de compensação, né? E aí a vida dessa criança não é respeitada. Eu acho esse tema, o Renato Bertatti, ele escreveu um livro muito bom sobre adoção, que eu acho que vale a pena, para aprofundar com propriedade, eu acho que vale a pena estudar esse livro, né? E de qualquer forma, quando se falar em adoção, sempre ter, assim, esse cuidado de não ter uma visão muito estanque, muito rígida, né? Porque cada caso é um caso.
Não sei, Fábio e Veronique, como é que vocês percebem essa realidade? Eu, assim, para mim foi muito duro, né, quando eu escutei isso, porque eu tenho meus 3 filhos que são adotivos, né? E quando eu conheci as constelações, acho que foi em 2000 isso nos anos 2000, né? E isso ainda estava assim muito forte dentro das constelações, né? E as pessoas que estavam facilitando o workshop que eu participei eram assim bem ortodoxos com relação a isso, né? E eu constelei um tema ligado a um filho meu, né? E foi assim, para mim foi a constelação em si, para mim foi, não digo que foi tranquila, né? Mas mostrou assim que o filho adotivo estava olhando para a mãe biológica. Mas a interpretação que eles fizeram daquilo com base nessas colocações do Heller aqui, que foram muito duras. Foi muito duro para mim aquilo, sabe? Eu passei por um processo muito difícil e não tinha nem com quem conversar aquilo. Porque eu tinha ido fazer um workshop em Floripa e aqui não tinha ninguém para falar a respeito desse assunto. Mas mesmo assim eu consegui, foi um workshop assim, de 4 dias, mesmo assim eu consegui ver a força das constelações e fiquei querendo estudar isso, né? E aí, depois de um tempo, que veio ter a primeira formação aqui em Porto Alegre, que foi a Renate Miller, junto com a Cláudia Bolt, que trouxeram, e foi em parceria lá com o Instituto Bert Hellinger da Argentina, na época, né? E aí, no primeiro módulo, veio o professor Miguel, não lembro sobre o nome dele agora, mas ele era médico, ainda, né? E lá pelas tantas do módulo, no intervalo, eu fui falar com ele a respeito desse assunto. Contei para ele, né, o que tinha acontecido comigo, assim. Daí ele disse assim, no início era muito dura a visão do Hellinger. Aos poucos ele está mudando, ele falou, né? Aos poucos ele está mudando. Agora, quando a gente voltar do intervalo, eu vou fazer um exercício para demonstrar. E aí ele botou o filho adotivo, os pais adotivos e os pais biológicos, assim, um pouco atrás dos adotivos, não assim atrás como se fossem os pais deles, né? Um pouco mais atrás, mais para os lados, assim, né? E disse assim: os pais adotivos recebem a força dos pais biológicos e transmitem para os filhos. Os filhos, os pais adotivos só têm força se conectam com os pais biológicos, porque a força vem deles, né? E aquilo para mim assim foi como, nossa, se tivesse tirado um peso dos meus ombros, né? E dali em diante eu comecei a fazer isso. Eu até brincava com meus filhos que a gente é uma família estendida, né? Porque somos nós, os pais, e os pais, tem um casal de gêmeos, né? Os pais deles e os pais do mais velho também. E de lá para cá, assim, eu já li, já escutei o Hellinger falando coisas assim, bem mais amenas, e assim, naquele livro Olhando para a Alma das Crianças, que ele faz seminários em abrigos, assim, ele fala assim bem da adoção, mas levando em consideração isso que a Sayonara falou, né? De, em primeiro lugar, a criança. O que ele critica é aqueles pais que querem um filhinho assim, né, de, com essas características físicas, esse sexo, como se a gente pudesse escolher, né? Como se fosse na loja comprar um bebê. Né? Então, eu vejo que, graças a Deus, né, que houve essa evolução. Isso. Me parece também que muito disso foi uma contribuição da própria Sophie, né? Que ela traz esse olhar mais amoroso, né? Com relação a isso. E também acho fundamental a gente colocar que nessa questão da adoção é muito importante que os pais adotivos eles tenham essa gratidão por aqueles pais que trouxeram essas crianças à vida, né? E que nos emprestaram para que a gente possa contribuir na formação deles, né? Na vida deles, mas que tudo isso só é possível graças àquilo que custou para aquele pai e para aquela mãe,
Então, me parece que quando nós, ao conduzirmos uma constelação que envolva adoção, é sempre importante ter esse olhar amoroso pelo pai e pela mãe biológicos, né, que deram conta de trazer a vida dessa pessoa, a vida, e que não puderam, por suas próprias razões, por questões próprias, ficar com essas crianças, né? E que isso possibilitou a maternagem e a paternagem de outras pessoas que vão evoluir, que vão crescer com isso, que vão aprender, que vão poder exercitar um amor incondicional. Então, essa gratidão aos pais biológicos, eu acho que é fundamental no caso da adoção. Mais fundamental do que qualquer outra coisa. Porque tomando essa consciência, os filhos adotivos têm a permissão de também, num determinado lugarzinho do seu coração, ter um espaço para esse papai e para essa mamãe, né? E isso deixa tudo mais leve, deixa tudo mais em ordem. Então, também observando esse texto tão antigo do Bert e vendo as últimas colocações que ele fez antes da partida dele sobre as adoções, que a gente vai ver em outros livros também, se percebe como é bonito ver a pessoa se permitir evoluir, se permitir uma autocorreção, né? Quando percebe que esse não é o melhor caminho, bom, mas eu posso retomar o caminho e me reconduzir. Então, para mim, isso também soa assim como um aprendizado de eu poder me permitir, quando eu cometo algo que não seja tão apropriado, de poder também ter um novo olhar sobre algo, né? E seguir adiante, sem ficar preso em algo simplesmente porque eu disse ou eu fiz. Não, é possível a transformação sempre. Eu acho que esse é um dos maiores legados que a gente pode tirar desse texto. Sayonara, o Daniel disse que está tentando entrar, não está conseguindo. Sério? Ué, que estranho. Eu vou ver com ele aqui. Vou sair um pouquinho e já Posso vou. continuar lendo? Por favor. Enfrentar o risco de expor-se. Brigitte. Meu nome é Brigitte, sou psicóloga e tenho consultório particular. Tive 4 filhas do primeiro casamento e depois me divorciei. Meu primeiro marido faleceu mais tarde. Em seguida, casei-me novamente e desse casamento tenho 2 enteadas. Vivo distanciada de meu marido para concentrar minhas forças. Vim aqui para aprender algo sem me esforçar muito. Hellinger, isso está fora de cogitação aqui. O que você deseja realmente? Brigitte, gostaria de não entrar mais fundo do que eu possa suportar internamente. Hellinger, acho arriscado demais admitir aqui a presença de uma pessoa que não esteja disposta a se expor, mesmo sob o risco pessoal, pois tal atitude inibe a manifestação do íntimo. Portanto, quero adverti-la. Nosso trabalho não se destina a espectadores. Brigitte, não quero ser atendida dessa forma. Porém, como sou responsável pela formação de alguns participantes deste grupo, e como o grupo é tão grande, gostaria de manter uma certa reserva, mas quero fazer o que for necessário para poder participar. Hellinger, já lhe expliquei as regras e você as entendeu. Com isso, está tudo em ordem para mim, mas gostaria de lhe contar ainda uma história. Quem recebe mais e quem menos. Nos Estados Unidos, um professor de psicologia chamou um estudante, entregou-lhe uma nota de $1 e outra de $100. Ele disse, vá à sala de espera. Lá estão sentados 2 homens. Dê a um a nota de $1 e ao outro a nota de 100. O estudante pensou, esse cara está maluco. Então pegou o dinheiro, foi à sala de espera e deu a um a nota de $1 e ao outro a nota de 100. Ele não sabia que o professor tinha secretamente dito a um dos homens, você receberá $1 e o outro, você receberá $100. Casualmente, o estudante deu a nota de $1
ao que esperava receber $1, e ao outro que esperava receber $100, deu a nota de 100. Hellinger com um sorriso. Curioso. Agora me pergunto o que essa história está fazendo aqui. A dupla transferência. Aí já é outra história. Então, Veroni, cadê tu? Saiu também? Pois é, não, eu estou aqui, mas eu estou tentando entender essa história, né? É que como estava de acordo com a expectativa de cada um, está tudo certo. Agora, como seria se fosse o contrário? Se quem esperasse receber 100, recebesse 1. Será que isso tem a ver com o campo? Eu pensei nisso. Porque ele não disse, né, para o professor, ele não disse para o aluno para quem que ele tinha que dar a nota de 100 e a nota de 1. Ele foi lá e deu certinho, o que cada um estava esperando. Posso ir? O aluno, o Será Emílio. que não é o que cada um espera? A gente recebe de acordo com aquilo que a gente espera. Né? Se eu que espero pouco, eu recebo pouco. Se eu espero muito, eu recebo muito. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Porque isso tem a ver com a entrevista com a Brigitte, né? Que não queria se aprofundar muito para não se expor. Ou Então ela vai seja, receber o quê? Ela vai receber pouco, ela vai, né? Ela vai ficar só na superfície, só no mínimo. Eu acho que tem a ver bastante com isso, assim, que ele quis dizer. eu acho que sim. Sim. Continuamos? Agora sim, agora acendeu. É porque, como ela foi meio para observar, sem querer se expor muito, né? Então, Pessoas. tem a ver com isso, né? Daquele que estava esperando $1 só e outro estava esperando 100. Então, tipo, é diferente essa relação quando a pessoa realmente se abre, né? Eu fiquei aqui, enquanto eu estava tentando inserir o Daniel aqui na nossa, no nosso encontro, fiquei escutando vocês e fiquei pensando assim, olha só, se uma pessoa entra num lago e entra pela metade, ela não vai nadar. Ela não vai ter o prazer de desfrutar do nadar. Se ela quiser realmente desfrutar do nadar, ela vai ter que se molhar. Então, cada um vai receber de acordo com aquilo que se propõe a dar, a sentir, a perceber. E a gente pode até olhar isso pelo viés das ordens do amor, né? Do equilíbrio entre dar e tomar. Se ela se abre pouco, ela recebe menos. Se ela se abre mais, ela recebe mais. Para mim, eu interpreto esse texto bem por esse viés também. Eu me lembrei de um livro do Hellinger, que é Liberados Somos Concluídos, que ele fala que, às vezes, numa constelação, assim, a sensação é como se tivesse um mar profundo na frente, né? Alguns mergulham nas profundezas, outros ficam com seu baldinho brincando na areia. É mais ou menos isso. Né? É isso aí, é isso aí. Conseguiu? O Daniel entrou aí? Não, ele chega na tela e Então, a não consegue pergunta, entrar. o horário previsto hoje é até que horas, mais ou menos? É até às 9, né? 1 hora, É até as 9. Tá. né? É 1 hora? É 1 hora. Se o grupo quiser ficar um pouco mais, mas a princípio é 1 hora para não se estender demais, né? Tá. Pode seguir, Fábio. A dupla transferência. Cláudia. Meu nome é Cláudia, sou psicóloga e trabalho como psicoterapeuta e também como perita judicial em assuntos de direito familiar.
Dou também cursos para pessoas que perderam sua habilitação para dirigir e precisam passar por um treinamento psicológico. Quanto ao estado civil, sou divorciada, isto é algo embaraçoso para mim. Só fiquei 6 meses casada e fico em dúvida se devo considerar-me casada ou divorciada. Hellinger, você já foi casada e esse fato não pode ser anulado. Tem filhos? Não, não tem. Hellinger, por que vocês se separaram? Cláudia, porque estava terrível, tivemos pouco tempo para nos conhecer. Decidimos nos casar rapidamente, então achei tudo terrível. Hellinger, você achou terrível e ele também? Cláudia, eu me esforcei por tornar a situação terrível também para ele. Hellinger, quem foi a mulher raivosa do seu sistema familiar que você imitou? Cláudia, minha mãe, seguramente. Hellinger, vamos procurar mais alguém. A pergunta é a seguinte: que mulher em seu sistema de origem tinha motivos para ficar com raiva de um homem? Quando acontece algo como você contou, a dinâmica que atua no fundo é a dupla transferência. Sabe o que é isso? Cláudia, não. Vou lhe dar um exemplo. Num seminário onde Jirina Prekop fazia demonstração da terapia do abraço, ela pediu a um casal que se abraçasse firmemente. De repente, a expressão da mulher mudou e ela ficou furiosa com o marido sem que houvesse motivo para isso. Então eu disse a Jirina, veja como mudou a expressão dela. Por aí você pode reconhecer com quem ela está identificada. Com efeito, ela havia assumido, de repente, a expressão de uma velha de 80 anos, embora não tivesse mais de uns 35. Então eu disse à mulher, repare em sua própria expressão. Quem é que tinha uma cara assim? Minha avó, respondeu ela. O que aconteceu com ela? Perguntei. Ela respondeu, minha avó tinha um restaurante e meu avô, várias vezes, arrastou-a pelos cabelos no salão diante dos fregueses, e ela aguentou isso. Você pode imaginar como realmente se sentiu a avó? Ficou furiosa com o marido, mas não expressou esse sentimento. Foi essa raiva reprimida que a neta adotou dela. Essa foi a transferência no sujeito da raiva, da avó para a neta. Contudo, a neta dirigiu essa raiva para o marido e não para o avô. Essa foi a transferência no objeto da raiva, do avô para o marido. Isso era menos arriscado para a neta, porque seu marido a amava e tolerava isso. Esta é a dinâmica da dupla transferência, mas ninguém está consciente dela. Minha pergunta é a seguinte: aconteceu com você algo de parecido? Cláudia, que eu saiba, não. Hellinger, se fosse assim, você ainda estaria devendo muito ao ex-marido. Cláudia, Hellinger, isso mesmo. Ela ri. Hellinger, apanhei você? Cláudia, não, mas acabo de pensar que estou contente porque ele está bem. Hellinger, isso acontece quando alguém se sente culpado, mas só na continuação do trabalho poderemos verificar o acerto de minha suposição. Por enquanto, é só uma hipótese. Olha só, aqui ele dá várias charadas já, né? Primeiro, que ele fala da hipótese, né? Que quando a gente está ouvindo uma história, é importante imaginar, perceber, sentir se existe uma hipótese plausível para aquilo que a gente está ouvindo. Mas ele destaca, é apenas uma hipótese. Quem vai mostrar o que é verdade é sempre a própria constelação, é sempre o trabalho. Mas percebe que quando aparece uma questão, a primeira pergunta que normalmente ele faz qual é? Quem é que sentiu isso por uma justa razão? Quem é que viveu essa experiência de verdade? E aí começa-se então a se ter uma noção de hipótese. Mas como ele vai ter certeza? No campo. O Derani tinha falado alguma coisa? Eu acho que eu te interrompi. Não, veja que
o quanto ele usa um tanto de metáforas, né? Uma linguagem direta. E como isso pode ser importante, né? Para gerar insights, né? Para gerar uma autocompreensão, né? Porque, então, ele usa, aqui nós estamos vendo que ele usa bastante essas metáforas, né? E aqui ele traz o conceito da dupla transferência também, que é uma coisa muito importante, né? Dentro das constelações, né? Então, até no módulo que eu vou dar, eu estava olhando assim os diferentes emaranhamentos pelo que ocorrem. E alguns têm uma relação com os mecanismos de defesa da psicanálise, inclusive a transferência, né? Perfeito. Né? É interessante isso. E as correções também têm a ver. Então, aí a gente vê que a formação do Hellinger, né, passou pela psicanálise, pela análise transacional, que é a própria psicanálise numa linguagem mais simples, né? Tem coisas ligadas à PNL também, né? Então é interessante, né? Ele faz uma nova releitura de uma série de conceitos e traz para as constelações, né? E isso dá uma consciência, né? Dupla transferência é porque passa pela avó e também pelo marido? Por isso que é dupla transferência? Isso. É, ela pegou um sentimento, ela herdou um sentimento da avó, que não é um sentimento dela, isso é uma transferência. Mas esse sentimento que ela herdou da avó não foi pro avô. Não foi pro avô, foi pro marido. Aí é a dupla. Porque o marido era capaz de tolerar. Exatamente. Esperta ela, né? É, Imagina esperta. se ela faz isso com o avô. Agora é interessante que ela é esperta, mas é no nível inconsciente que ela é esperta. Né? Sim, sim. E não tão esperta assim, né? Porque ela fica emaranhada. A gente brinca dizendo que ela é esperta, mas na verdade ela poderia estar tendo um relacionamento super feliz com uma pessoa amorosa que cuidava dela, que respeitava ela, mas ela estava presa na dor desta transferência, né? Então, esperta entre aspas, né? É só uma forma de brincar mesmo, porque na verdade ela perde a grande oportunidade de ser feliz e se coloca no mesmo sofrimento que a avó viveu, que a mãe viveu, porque vocês percebem que no primeiro momento ela fala que a mãe viveu essa situação, né? Então, já está permeando uma geração e outra, começa a criar até uma síndrome de aniversário, né? Uma repetição de... Eu vou ter que sair porque eu tenho um cliente que a Sayonara conhece muito bem. Atender agora, tá? Ah, bom trabalho. Bom trabalho. E ele fala, né? Ele fala que ela estaria devendo muito para o marido, né? Por esse fato, né? Sim. Então, porque ele era bom, né, Kátia? Sim, ele não tinha culpa, ela ficou ela com a culpa daí, né? Por ela ter feito isso, né? E de uma certa forma, essa culpa, na constelação, a culpa e a inocência, nós vamos estudar mais adiante, a culpa e a inocência, elas têm um conceito diferente do que normalmente a gente ouve, né? Quando uma pessoa consegue observar a culpa e perceber a culpa, ela já está mais no adulto do que quando ela está de consciência leve. Porque a consciência leve normalmente está na criança que está seguindo um padrão. E romper um padrão gera culpa. Por quê? Porque eu estou sendo diferente daqueles com quem eu convivo, da história da minha família. Então, ao perceber a... Oi? Não, que a história é aquela do deserto. Isso. Ao perceber a culpa, a pessoa já está adultecendo. Então, é um processo de cura, na verdade, né? No momento que ela diz,
o meu marido não merece isso, né? Ele é uma pessoa boa. Ela cai uma ficha, né? O que que eu estou fazendo? E aí ela começa a se dar conta que essa raiva não deveria ser direcionada a ele. Aí é que começa o Sim. processo de cura. O que que a pessoa vai fazer com isso? Bom, é problema dela, né? Mas o despertar a consciência é o fruto de um trabalho nesse sentido, né? E isso é importante. Mais alguma Bem colocação? importante. Vamos lá então, Fábio? A gente já é 9, Ai, 9 e 8 9h10. agora. Vocês querem É, seguir mais um pouquinho até 9h30 ou paramos? Como fica para vocês? Quem segue, Por mim, levanta a tá mão. tranquilo. Eu- Kátia pode seguir, Lenara Também, posso seguir. também. Então, seguimos. Fica quem pode ficar, né? só antes da gente seguir, talvez seja bom a gente fazer um convite, né, para quem queira participar do próximo módulo da nossa formação, que será em 25, 25, deixa eu ver ali, Já te digo. 25 e 26. 25, 26, né, de novembro agora, que o tema vai ser o centro vazio, o genograma, que no genograma a gente estuda justamente isso, né, que a gente está falando aqui, essa ancestralidade, e pode identificar onde que existem essas possíveis transferências e contra-transferências, né? E o que mais, Sayonara, que vai ter nesse módulo? E esse módulo vai ser bem intenso, mas é tudo relacionado ao espaço vazio, né? A esse lugar, né, do constelador, que é básico, né? Que é uma das coisas mais importantes da gente desenvolver para poder trabalhar com constelações. E é algo possível de ser treinado, né? Isso eu acho que é importante, é fundamental. Ninguém nasce sabendo isso. Acho que só o Bert. Mas ainda bem que ele nos ensinou um pouco em tempo, né? Então, se alguém tiver interesse em fazer o módulo avulso, ou entrar na formação, pode chamar um de nós no privado aí para conversar. Beleza, e a turma está bem legal. Continuando. A precedência da primeira mulher. Gertrude. Meu nome é Gertrude. Sou médica e tenho um consultório de clínica geral. Sou solteira e tenho um filho que vai completar 19 anos. O que acontece com o pai dele? Faz uns 5 anos que meu filho não vê seu pai. O que há com o pai? Casou-se e tem 3 filhos do atual casamento. Há uns 5 anos teve ainda uma filha com outra mulher. Mas isso é problema dele, pois faz 5 anos que já não falo com ele. Hellinger. Ele já era casado quando você o conheceu? Gertrude. Está casado agora, pela terceira vez. Naquela ocasião já era casado, creio que pela segunda vez, e estava se divorciando. Eu conheci nos tempos da escola, onde estivemos juntos. Depois, cada qual foi para o seu canto. Ele morava em outra cidade e lá se casou. Da primeira vez, casou-se por favor, para que a mulher pudesse sair da Hungria. Depois divorciou-se e casou-se outra vez. Hellinger. Isso não se faz. Se pode casar, por favor. Vocês tiveram um relacionamento íntimo antes do primeiro casamento dele? Sim. Então, você é a sua primeira mulher. Tem precedência sobre as demais. Sentimento agradável? Sim, sim, mas difícil. O que há de tão difícil nisso? É que agora já não tenho uma necessidade absoluta de ter esse sentimento. Agora não mais. Hellinger. A precedência não depende do sentimento. Gertrude. Ah, não? Hellinger. São realidades que subsistem independentemente do sentimento. Tcharam! Aí nós vamos para a hierarquia, né? A ordem de precedência. E é interessante como tem a possibilidade de confundir o que é precedência com o que é prioridade, né? E é importante a gente distinguir essas duas coisas. A precedência é o lugar de quem chegou primeiro. E na visão do Bert Hellinger,
quando existe um relacionamento sexual entre duas pessoas, existe um vínculo. E esse vínculo precisa ser honrado. Isso não significa que a pessoa tenha que viver eternamente com essa outra pessoa, mas o lugar desta pessoa deve ser respeitado. E quando existe um filho numa relação, por isso que ele pergunta, né, se ele tinha filho antes dela, né? Se tem filho e mesmo que não conviva, que não vá morar junto, que não estabeleça um relacionamento permanente, um filho gera um vínculo indissolúvel. Mesmo que seja um aborto, mesmo que a criança tenha nascido e vivido poucas horas, mesmo que a criança tenha nascido e se tornado até um adulto. Quando existe um filho, o vínculo é indissolúvel. Então, quando essas ordens são respeitadas, a vida das pessoas se torna mais leve. Não significa que precisa, eu sempre digo para as pessoas que eu atendo, não significa que tenha que, porque tem um vínculo, tem que almoçar junto todo domingo, a primeira mulher dele é o segundo marido dela, né? Não é isso. É ter o lugar de respeito no coração de cada um, onde cada um possa ser respeitado na sua inteireza e honrado por aquilo que pôde proporcionar naquela relação, aquilo que pôde dar naquela relação e aquilo que pôde receber. Então, esta hierarquia de precedência que o Bert fala é isso. E a prioridade é, por exemplo, quando a primeira esposa tem precedência, mas aí a pessoa tem um outro relacionamento e que tem um filho pequeno. Quem tem prioridade? É o filho pequeno, que é diferente da precedência que tem a primeira esposa. Em alguns momentos ele até diz que se um casal, o marido, vamos supor, tem um outro relacionamento extraconjugal e tem um filho com outra mulher, que o correto seria que ele atendesse a criança do relacionamento extraconjugal. Por quê? Porque a prioridade do momento é aquela criança que precisa mais do pai naquele momento. E a precedência é da primeira mulher. Então, às vezes, é uma coisa difícil da gente conseguir encaixar na vida real, né? na vida fora da constelação, onde a gente aplica a constelação, né? Mas é importante ter ciência de que cada ato cobra um lugar, cobra uma atitude, né? Então, Sayonara, oi? a precedência, ela não muda nunca. Não, porque ela é por Mas a ordem de prioridade, chegada. sim, A que é a precedência ordem de chegada. é sempre por Então, ordem de chegada. E a a precedência, ela não prioridade, vai mudar nunca. não. Agora, a Que é a prioridade, sim. hierarquia, que é a hierarquia na família também, né? Quando a gente diz que os pais são maiores, na verdade é porque os livros do Bert, a maioria deles foi primeiro traduzida para o espanhol, né? E o maior, esmaior, é ser mais velho. E não tem como uma pessoa mais velha se tornar mais nova. Então, o maior que nós no português tomamos como grande é também grande no sentido de ser maior em idade. Então, os irmãos, por exemplo, eles são em hierarquia, eles são iguais, né? Diferente dos pais, que sempre serão maiores, tanto no sentido de idade, como no sentido de autoridade, de poder, é deles que vem a vida. Mas os irmãos, eles são iguais, né? Porém, na hierarquia, o mais velho tem precedência. Mas quem é que tem prioridade na linha dos irmãos, na linha de frátria? É o irmão mais novo. Quando nasce o bebê, os irmãos
cedem o lugar para aquela criança. Então, a precedência é do mais velho, depois do segundo, depois do terceiro. Mas a prioridade é daquele que chega por último. Ok? Interessante. Concorda, Fábio? Concordo. A Mariane Frank fala que entre os irmãos existe uma hierarquia achatada. É. Que é a mesma Falando em coisa. hierarquia achatada, E grandes de- são os pais, os filhos são pequenos perante os pais, mas entre eles tem essa hierarquia. a Achatada. hierarquia ela é achatada, mas existe uma precedência. Seria Sim. isso, né? É achatada que tem os grandes são os pais, os pequenos são os filhos. E dentre esses pequenos tem a precedência, o mais velho. Tá. Aí uma coisa que é interessante, né? Nessa hierarquia se contam, inclusive, os abortos. Porque nesta visão sistêmica, quando a criança foi concebida, não importa por quanto tempo tenha existido a vida dessa criança, ela tem um lugar, ela deverá ter um lugar. E esse lugar ele é assegurado a ela. Então, quando ela não é considerada, nós estamos rompendo a hierarquia. Por quê? Porque daí, se eu não considero, por exemplo, o segundo filho, que é um aborto, o terceiro filho vai assumir o lugar do segundo. O quarto vai assumir o lugar do terceiro. Quando, na verdade, o aborto seria o segundo, o terceiro seria o terceiro e o quarto. Então, isso altera, e quando é o primeiro filho que é aborto, ou que a criança morre, né, por qualquer razão, muda a hierarquia de todos os outros. Então, o que se vê na prática é que essas pessoas, elas têm dificuldade, como é que se percebe, né? Se percebe porque essa pessoa, ela tem dificuldade de encontrar o seu lugar na vida, tem dificuldade de encontrar um emprego, tem dificuldade de ficar numa relação, pode ter dificuldade de receber dinheiro. Então, por trás... De concentração, déficit de atenção, hiperatividade. Isso, olha por 2, por 3, né? E isso uma constelação que eu participei, módulo de pedagogia sistêmica com Angélica Olivera, que ela é lá do México. Eles têm uma escola, o Centro CUDEC, que trabalha com pedagogia sistêmica desde a pré-escola até pós-graduação, né? E daí os temas eram ligados, né, à educação, né, nesse módulo. E aí uma pessoa foi constelar déficit de atenção e hiperatividade do filho. E aí o filho, o representante do filho, tinha quatro cadeiras, assim, e ele se deitava nas 4 cadeiras. Não, a Angélica perguntou se ela teve algum aborto, algum neném não nascido antes desse, né? Ela disse que tinha tido 3. Aí ela pegou 4 cadeiras e colocou representando os 4 filhos. E esse aí deitava nas 4 cadeiras, assim, se espichava nas 4 cadeiras. Então, como é que vai ter concentração? Como é que vai ter calma, paz, se tem que ocupar o lugar de todos? Né? Então, é muito pacificador. O lugar, né, Fábio? O lugar, saber o seu lugar. Saber o seu lugar. E quando tem os abortos que as pessoas nem sabem que abortaram? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. O campo mostra. O interessante da constelação é que muitas vezes a pessoa pergunta assim: tá, mas então eu posso prevenir isso? Sim, a gente pode prevenir até um certo ponto. Mas numa mesma família que teve, vamos supor, eu atendi alguns casos de inseminações artificiais, aliás, de in vitro, né, de fertilização in vitro. In vitro, que alguns estavam congelados na clínica, né? E aí, alguma parte da família, dos que nasceram, um deles estava completamente leal àqueles que estavam congelados. E o outro não olhava para nada disso.
Então, a gente vai perceber o problema... Ai, o Marcelo. A gente vai perceber o problema através da manifestação dos sintomas. Que é aquilo que eu digo para vocês às vezes na aula, né? As pessoas nunca vêm procurar a gente porque... Oi, Marcelo! Porque ganharam na loteria, porque tem... Tudo bom, querido? Porque tem muita saúde. Não, eles nos procuram quando aparece a questão. Aí, quando aparece a questão, é que a gente vai olhar. E na maior parte das vezes, a pessoa realmente não tem consciência que tem algo ali, ou que teve um aborto, às vezes a pessoa nem sabe mesmo, né? Mas quando aquele lugar é respeitado, se percebe o efeito nos outros irmãos. Então, é o campo, né, Cris? É o campo mórfico que se manifesta através da forma no morfogenético. Então, através disso é que a gente pode ver onde é o caminho de solução, onde é que as pessoas encontram a paz. E quando se coloca essas crianças que são esquecidas, né, a paz toma conta daquilo tudo. E isso faz bem para todos, para aqueles que partilham, para aqueles que ainda estão aqui. E não existe nada melhor numa terapia do que apaziguar a alma, né? Aliás, um conceito importante também da gente compartilhar, né, Fábio? Que o Bert, ele não gostava muito quando se tratava da constelação como psicoterapia, porque o conceito não é adequado mesmo. A psicoterapia é um trabalho em que se faz muitas sessões continuadas, né? E que tem um contrato de uma sessão, depois outra, depois outra, depois outra. E a constelação, ela é muito mais uma filosofia de vida, embora ela seja uma terapia breve, ela não é uma psicoterapia. Importante a gente também atentar para isso. Alguma colocação, Fábio? Não, acho que está bem explicado. Bem claro. Alguém quer fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? Nós temos mais... Então, vou ler mais um aqui, tá? Vamos concluir com a felicidade. Esse é bem longo, eu acho, não? Ah, não, a felicidade dá medo. Tá, vai lá. Vou lhe dizer algo sobre a felicidade. Ela é sentida como perigosa porque traz solidão. Mesmo se passa com uma solução, é tida como perigosa porque traz solidão. O problema e na infelicidade temos companhia. O problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e de fidelidade. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associados a sentimentos de traição e de culpa. Por isso, a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esses sentimentos de culpa. Não que a culpa seja racional, mas é experimentada como se fosse. Por esta razão, também é tão difícil passar do problema para a solução. Pois, se fosse verdade o que lhe disse e você o aceitasse como tal, você teria de mudar radicalmente. Hartmut, preciso acostumar-me primeiro a essa concentração em relações familiares. Meu nome é Hartmut, sou consultor de empresas e trabalho cientificamente com a filosofia da religião, que é a minha área de estudos. Tive 2 filhas do primeiro casamento e depois casei-me de novo. Continuo casado com a segunda mulher, mas há 7 anos estamos separados. Hellinger, o que você pretende aqui? Hartmut, gostaria de ver com clareza até que ponto devo envolver-me com relacionamentos de qualquer espécie. Tornei-me um perfeito eremita e tenho a sensação de estar perdendo com isso. Sinto uma grande capacidade de amar, mas não sei para onde dirigi-la. Hellinger, vamos configurar agora sua família de origem. Já configurou alguma vez? Sabe como isso funciona? Hartmut, não sei ao certo como se faz, mas tem um esquema na minha cabeça. Hellinger, esse esquema está errado, com toda certeza. Ele só serve como defesa. O que se elabora de antemão
é um meio de defesa. Também, o que se conta a um terapeuta sobre os próprios problemas serve como defesa. A seriedade só começa quando se passa a ação. Está bem, quem poderia representar seu pai? Hartmann. Robert poderia representá-lo, porque, Hellinger, não precisa justificar. Quantos irmãos você tem? Hartmann. Tenho 2 irmãos e uma meia-irmã. Por isso hesitei, mas não fui criado com ela. Hellinger. É filha de quem? Do meu pai. Ele foi casado antes? Não, casou-se depois. Depois do divórcio, casou-se de novo, então nasceu essa meia-irmã. Minha mãe não se casou mais. Quem é o primeiro filho de seus pais? Sou eu. Algum dos seus pais, foi antes casado ou noivo, ou teve um relacionamento firme? Não. Quer dizer, minha mãe teve um outro pretendente, que depois se tornou meu padrinho. Hellinger. Precisamos dele. Mais alguém que tenha sido importante? Hartmut. Extremamente importante é o irmão da minha mãe. O que houve com ele? Minha mãe sempre quis viver com ele e também tentou moldar-me a imagem dele. Hellinger. Ele é pastor ou coisa parecida? Hartmut. Não, ele foi um ator muito conhecido. Hellinger. Ela queria viver com ele? Hartmut. Ela realmente o preferia a meu pai. Hellinger. Vamos introduzi-lo mais tarde. Colocaremos no início o pai, a mãe, os irmãos, a segunda mulher do pai, a meia-irmã e o namorado da mãe. Escolha no grupo representantes do mesmo sexo para cada uma dessas pessoas. Coloque-os a seguir em relação uns com os outros, de acordo com a sua sensação do momento. Por exemplo, a que distância do pai fica a mãe? Em que direção eles olham? Coloque cada um em seu lugar, sem dizer ou explicar nada. E faça-o centrado, com seriedade, caso contrário, não funciona. Aí ele escolheu um homem e uma mulher, né, e botou um de frente para o outro. É grifado o símbolo da pessoa que está colocando a própria família ou para quem ele está sendo colocado. O corte indica a direção em que a pessoa está olhando. As perguntas, salvo registro especial, são dirigidas aos representantes das pessoas nomeadas e eles se exprimem sempre no papel dessas pessoas. Hartmut monta sua família de origem. Hellinger. Agora dê uma olhada em torno e corrija, se necessário. Então, sente-se de modo que você possa ver bem. Pai, mãe, primeiro filho, Hartmut, segunda filha, terceiro filho, 2MUP, segunda mulher do pai, quarta filha da segunda mulher, NM, namorado da mãe. Aí, vocês estão vendo aqui, né? Namorado da mãe, ficou mais ou menos atrás da mãe, e na frente do 1 ali. Quem que é o 1 mesmo? O 1 é o paciente. É o frente do 1. O 2, que é o segundo filho, né? A segunda filha ficou, e o 3 ficaram alinhados, olhando na mesma direção. O pai ficou mais afastado lá, olhando para lá também. E o 4, que é a quarta filha da segunda mulher, olhando para o pai. E a segunda mulher do pai, olhando para os dois ali. Hellinger, como se sente o pai? Pai, sinto-me muito isolado aqui. Minha família anterior está muito longe e atrás de mim existe algo que não consigo ver. Hellinger, como se sente a mãe? Sinto contato com meu ex-marido. Até então estava entorpecida. Hellinger, como você se sente aí? Mãe, impotente, incapaz de agir. Hellinger, e como se sente em relação ao namorado, padrinho de Hartmut? Mãe, ele me dá apoio, mas também pesa sobre meus ombros. Meu sentimento é ambivalente. Hellinger, como está o amante, o namorado? Namorado da mãe. Ambivalente, posso dizer também. Acho a mulher atraente e simpática, e também me sinto ligado a ela, mas no presente contexto isso não me agrada. Sinto-me imobilizado, pregado no chão. Hellinger, como está o filho mais velho? Primeiro filho. Quando fui colocado aqui, veio-me a palavra ui, e senti como se alguém me tentasse agarrar, curiosamente, na barriga da perna. Sinto muito calor ali.
É como se um cachorro quisesse me morder. É uma sensação de calor, mas também de perigo. Na direção do pai existe um certo calor que escoa pelo lado. Com os irmãos atrás de mim não tenho nenhuma relação. A segunda mulher do pai é meia-irmã, não tem importância para mim. Heringer, como está a segunda filha? Segunda filha, durante o processo da colocação, quando minha mãe ainda estava perto de mim, eu me sentia bem. Agora, não me sinto tão bem. Heringer, como está o terceiro filho? Tenho meus pais diante dos olhos, mas não consigo decidir. Sinto-me atraído por meu pai, mas não consigo sair daqui. Heringer, como está a segunda mulher? Segunda mulher, estou me perguntando, por que meu marido não pode se virar para mim? Heringer, como está minha irmã? Quarta filha, no início eu me senti excluída e também achava o pai ameaçador. Desde que a mãe ficou atrás de mim, estou melhor, mas o pai está me barrando a passagem. Primeiro filho, desde que fiquei aqui, assim, sinto muito calor na minha frente, como se estivesse carregado de energia e querendo agarrar alguma coisa. Heringer para Hartmann. Agora coloque também o irmão de sua mãe. Aí colocou o irmão da mãe ali, né? Colocou ele perto daquele núcleo. Né? Heringer, o que mudou para o filho mais velho? Primeiro filho, sinto-me atraído para o lado esquerdo e pergunto, o que pretende aquele ali? O que está fazendo ali? Heringer, é melhor ou pior do que antes? Primeiro filho, a força que eu tinha antes está se escoando pela esquerda. Isso me dilacera. Assim não pode ficar. Alguma força ainda vai para o pai. Atrás de mim tudo está carregado. E para a esquerda algo está se escoando. Heringer, como está o irmão da mãe? Irmão da mãe. Não sei o que estou fazendo aqui. Heringer, como está agora a mãe? Mãe, sinto-me apertada. Heringer, e como? Mãe, sim, ela ri. Heringer, para Hartmann. Era casado, esse ator? Hartmann, não, e também já morreu há muito tempo. Aí mudou a configuração ali, todos estão conseguindo ver, né? Olha só, a gente percebe aqui como eram as constelações tradicionais, né? As constelações clássicas, em que ele colocava e só havia movimento quando ele fazia o movimento. Não eram os representantes que se movimentavam. A gente percebe pela leitura, né? Heringer, o que se passa agora com a segunda mulher? Segunda mulher, acho bom que todos estejam aí. Sinto que está certo, assim. Heringer, como é isso para o filho mais velho? Melhor ou pior? Primeiro filho, agora está claro aqui, é um bom lugar. Heringer, como é para o pai? Pai, agora posso me voltar também para a minha família atual. Heringer muda as posições. O namorado da mãe pode ser dispensado, pois evidentemente já não exerce nenhum papel. Heringer, como é isto para o pai? Pai, assim é muito bom para mim. Posso olhar bem para minha primeira mulher. O que aconteceu com ela foi uma tentativa que não deu certo. A nova ligação é positiva para mim. Meus filhos estão bem perto. O que acho bom. Como está o terceiro filho? Terceiro filho. Gostaria de ter mais contato com a minha mãe. Heringer, como está a filha? Segunda filha. Aqui no círculo está bem. Heringer, como está o filho mais velho? Primeiro filho. Muito bem, desde que minha meia-irmã e sua mãe também foram incluídas. Que minha mãe vai embora, está bem para mim. Heringer, e como está agora a mãe? Mãe, gostaria de olhar para meus filhos. Heringer, como está o irmão dela? Irmão da mãe. Sinto-me muito bem aqui, gostaria de fazer alguma coisa espontaneamente. Heringer para Hartmann. O que diz você dessa configuração? Hartmann, naturalmente não consigo mais reconhecer nela a situação real, mas talvez não seja este o objetivo. Esta solução teria funcionado se os filhos também tivessem colaborado. Mas é justamente a solução que não aconteceu, por isso parece-me meio utópica. Heringer, comentários servem frequentemente para questionar e evitar a solução. Eu só queria saber como você se sente quando vê isso. Hartmann, sem nenhum entusiasmo, mas com essa sensação. Pena que não foi assim. No fundo, eu deveria calar-me.
Hellinger torna a virar a mãe e seu irmão para a família, colocando a mãe do lado esquerdo do irmão, de forma que ela fique mais perto de seus filhos. Hellinger para os representantes. Assim é melhor ou pior? Primeiro filho, tem mais calor. Segunda filha, é pior. Hellinger, para a mãe, mãe, para mim é melhor. Irmão da mãe, para mim também. Hellinger para o grupo, essa mulher enganou o marido. A representante da mãe ri. Hellinger, essa mulher enganou o marido porque não o quis. Por isso ela deveria realmente virar-se. Ela perdeu o direito de olhar na direção. Hellinger para os representantes. Que tal assim? Mãe, assim está certo. Hellinger, exatamente. Agora vocês podem ver com quem Hartmut está identificado. A mãe tem agora com seu irmão a mesma relação que tinha inicialmente com o filho mais velho. Hartmut está identificado com esse tio. Primeiro filho, um calafrio desce pelas minhas costas e me vem a frase, pobre mãe. Hellinger para o grupo. Nessa família acontece um drama, sobre o qual nem o pai, nem os filhos têm qualquer influência. Não sabemos por que isso acontece e não podemos interferir. Temos que deixar que a situação evolua. Para Hartmut, a única solução é ficar ao lado do pai. Hellinger para Hartmut. Você quer se colocar pessoalmente? Hartmut. Sim. Hartmut ocupa seu lugar no quadro da família. Hellinger. Esta é a ordem agora. Vou dizer-lhe ainda como se lida com isso. Você tinha em si uma imagem da família que era louca, no sentido literal da palavra. Foi dessa forma louca que você a colocou. Agora, eu configurei a ordem e você tem a chance, se quiser aproveitá-la, de deixar-se penetrar pela nova imagem, apagando a antiga. Então, você será uma pessoa renovada, sem que mais ninguém precise mudar e sem que a situação se modifique. Você está mudado porque leva em si uma imagem de ordem. Então, poderá relacionar-se com a sua família atual de uma forma totalmente diferente, pois na posição que você ocupava, identificado com uma pessoa por quem sua mãe tinha mais amor do que por seu pai, nenhuma mulher podia segurar você. E você também não podia segurar nenhuma mulher. Está claro para você? Está bem. Foi isso aí. Bah, que constelação, né? Quando a gente olha as imagens, se percebe claramente que o intuito da mãe é seguir o irmão, ó. Se vocês olharem a imagem no livro, é muito claro que a mãe não consegue olhar para os filhos porque ela olha para esse irmão. Só que lembrem que esse irmão está morto, né? Essa é a chave dessa constelação, Da né? questão, né? Eis a questão. Alguma pergunta sobre essa constelação? É difícil a gente explicar, né, uma constelação, mas tem pontos que são importantes da gente perceber quando a gente olha para as imagens, né? Quando a gente vê de que forma está configurada, quem impede o outro de andar para frente. Essas imagens são as mesmas que a gente vê quando as pessoas estão colocadas na constelação. Aqui estão representadas por âncoras, mas na constelação com pessoas é a mesma coisa que ocorre. Então, quando nós analisamos a imagem, nós temos uma percepção mais clara. Alguma pergunta? Algum comentário? Estamos terminando o nosso tempo, já é 20 para as 9. Aliás, 20 para as 10. Meu Deus! Já é 20 para as 10. Alguma colocação? Quando aquela hora que ele fala ali, né, que pena que é utópico, ele estava totalmente identificado com o irmão, né, o irmão do pai, né, que já faleceu, né? Então ele não tinha irmão força da também. mãe. É, da mãe. Não da mãe. Irmão da mãe. Da isso. mãe. Da mãe. É. Então ele não tinha força para olhar para a vida, não tinha força para olhar para uma solução.
E no também momento tem que a questão, né, Fábio, que como ele está identificado com esse irmão da mãe, que, entre aspas, né, está casado com a irmã, como que vai caber outra mulher na vida dele? Esse espaço já era ocupado, se ele está em sobreposição de contexto com esse tio, com o irmão da mãe, como é que ele vai poder ter uma companheira se a tendência é seguir essa mãe? Né? Então, tem vários olhares aqui que nos orientam a perceber o que de fato é estar emaranhado com uma situação. E também o que marca bastante é quando o Bert diz para ele, tu está tendo a oportunidade de, através dessa imagem, colocar em cima da imagem que tu tinha. Sobrepor. E isso dá um imprint, né? Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele compreende muito mais a imagem do que a palavra. A linguagem do inconsciente é a imagem e as sensações, e pouco a palavra. Então, quando a pessoa tem a oportunidade de se deixar tomar pela imagem que a constelação traz, ali tem força. Mas quando ela começa a questionar a imagem, tem um auto-boicote, porque ali exige um passo adiante, né? A constelação mostra o caminho, mas quem pode caminhar é o dono da imagem, né? Bom, gente. Assim, a visão fina do Hellinger ali, né? De ver que ele estava com aquela colocação dele, né? Ele estava expressando justamente que ele estava identificado com a morte, estava identificado com o que já foi, né? Além Fora do lugar, né, Fábio? De novo, ó. consequentemente, de noivo da mãe ali. E fora do lugar. Percebe que quando a pessoa não está no seu lugar, as coisas não andam. Quando a pessoa não está no seu lugar, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de ter prosperidade, tem dificuldade em uma série de coisas. Então, as ordens do amor, é disso que se trata, né? De nós podermos compreender cada ordem e poder vivenciar no dia a dia para que a gente, de fato, tenha uma vida mais leve. É isso, meus queridos. Então, agradeço a presença de todos. Vou anotar aqui no nosso livro para o próximo encontro. E sejam todos bem-vindos na próxima vez. E que tenhamos todos uma noite bem agradável, em que a gente possa desfrutar o lugar adequado da nossa alma. Seja uma noite bem abençoada. Obrigada. Amém. Um beijo para todos. Beijo. Até a próxima. Até mais.